Esta semana Pedro Mexia confessa-se excitado com filmes porcos. João Miguel Tavares declara-se do contra, mas não muito. E Ricardo Araújo Pereira sente-se mítico. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que Donald Trump se zangou com os russos e bombardeou o regime sírio, aliado de Moscovo, isto depois de Bashar al-Assad ter sido acusado do uso de armas químicas contra os rebeldes. Esta foi também uma semana marcada pelo regresso de Isaltino Moraes à política, com o anúncio de que vai voltar a ser candidato à Câmara de Oeiras, depois de ter passado um tempo retirado. Mas a semana começou com um dos mais rápidos jogos de futebol de sempre. Durou apenas 2 minutos e é por isso que o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Canelas e já contratou segurança pessoal para o efeito, João Miguel Tavares. No sentido que hoje em dia abaixo do cabelo é tudo canelas, não é? Ouvi dizer, há muitas piadas agora à volta disso. Mas não, nada até ao disso. pescoço, acho que a expressão mais isso era de antes, mas agora foi por cima do pescoço, também foi canelas. Também, exatamente, é verdade. O nariz agora não é tem uma nova canela do seu nariz. Mas porquê? Ora, nada disso. Ou de outras partes vulneráveis do seu corpo. Poderia temer se eu viesse para aqui para tentar insultar os canelas e os seus jogadores. Ora, não venho aqui fazer nada disso, venho elogiar aquele pessoal. Sente-se preparado para o cargo depois de ter visto o que aconteceu àquele árbitro que ficou com o nariz em mau estado? Isso é uma das perspectivas, ou seja, o caso olhado da perspectiva do árbitro e sobretudo do seu nariz, perspectiva do nariz, olhado da perspectiva do nariz do árbitro, é um caso desagradável. É lamentável. É lamentável. Mas tu és poliédrico. Mas eu sou poliédrico, ou seja... Tu vais ver isto de outras maneiras. É porque é o meu gosto. Mas ainda antes de ver de outras maneiras, se calhar é útil dizermos que estamos a falar de um jogo da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Se calhar houve quem não deu conta disso. O caso já deu muito que falar. O jogador que agrediu o árbitro foi expulso do clube, apesar de ter pedido desculpas e de se dizer arrependido do que fez. Essa sei que perdi a cabeça, depois já nem estava em mim. Quando vou a ver, foi a confusão que foi, eu nem me lembro sequer de ter, depois de ver as imagens, aí estou revoltado comigo mesmo, porque eu tenho família, o árbitro também tem família. Arrepende-se do que é que fez? Arrependo-me muito, eu nem sei o que é que fui fazer, sinceramente, eu até sou contra isso. Marco Gonçalves, que até é contra isso, contra as agressões, mas o facto é que partiu o nariz a um árbitro no fim de semana passado e voltou a colocar a equipa do Canelas na berra. É uma fama merecida, João Miguel Tavares? Claro que é, e eu acho que isto é uma tentativa meritória de trazer Quentin Tarantino ou Martin Scorsese a Portugal e fazer um filme à volta do Canelas. E é isso que eu quero elogiar, porque eu tenho a minha costela cinéfila muito desenvolvida. E eu é verdade que tenho muita pena do nariz do Sr. árbitro, que foi partido em 3 sítios com aquela joalhada, mas por outro lado eu vejo aqui tanto potencial cinematográfico, porque aquele é o Sr. Marco Gonçalves, o Orelhas. Há Marco Gonçalves, o Orelhas, e depois também há Fernando Madureira, o Macaco. Sendo que a gente diz, mas se calhar chamar macaco ao senhor é desagradável. Mas não, se vocês repararem bem no jogo do Canelas, ele tem 9 macaco. Portanto, está na sua própria camisola. E, ao mesmo tempo, o Macaco e o Orelhas têm este tipo de atitude, mas e depois, quando falam à frente de uma
câmara de televisão são super fofinhos. Já o Madureira é super fofinho, parece um peluchinho. E este também está arrependido. Ela já nem tinha se sido lembra. notícia que há tempos, porque recorrentemente dá enxertos de pancada nos adversários. Exatamente. Os dirigentes adversários e os adeptos das equipas adversárias também são muitas vezes ameaçados. Exatamente. E Às chegou a vezes ser notícia... Mas, por exemplo, já houve reportagens sobre isso. Mas atenção, Fernando Madureira, o macaco, que é o capitão da equipa do Canelas, não chega ali e se limita a bater nas pessoas. Ele não bate nas pessoas. Ele chega primeiro ao pé dos árbitros e diz: Sr. árbitro, depois de um pontapé, faz alguma polícia parte. bom. Exatamente, chega ao pé e diz: senhor árbitro, é melhor não lhe dar o cartão vermelho, senão depois eu não sou capaz de desaguentar. Ele é o polícia bom. Vai dizer que um colega meu que quer bater. Que um colega meu que quer bater, senhor árbitro. É a mãe, ele é a Eu mãe. até sou contra isso. Sim. Ele é contra isso. Ele é a E, mãe, portanto, ele é a mãe. Olha, senhor árbitro, por mim era vermelho, mas o teu pai está muito zangado contigo. E, portanto, todo este ambiente... Eu não sei se vocês têm acompanhado a classificação do Canelas, mas o Canelas vai para aí com mais 30 pontos de vantagem em relação a todos os outros. E metade dos adversários não comparecem. Exatamente, mais metade. A última vez que eu vi as notícias, 12 recusaram-se a comparecer, não jogam com eles, portanto ele vai subir de divisão. É possível que o Canelas assim, ganhe a Liga dos Campeões. Portanto, eu Tem acho que se argumentos continuar para isso, assim, não é? vão com certeza subir à terceira divisão, estão distanciadíssimos. O Rio Tinto era o segundo classificado e nem sequer durou 2 minutos. E continuam assim, vão continuar assim, se calhar na terceira divisão, na segunda divisão, e vão chegar à primeira divisão. E eu quero ver um Canelas Benfica, ou ainda melhor um Canelas Porto, que é para Canelas depois Porto. ver ali aquela divisão. Não, O que é que Canelas resulta Porto, de um e aí Canelas Porto? não há problema, pelos vistos. Mas pode haver aí essa razão. E eu acho que estes tipos são umas personagens incríveis. Evidente, o Fernando Madureira, que também, alegadamente, a claque dos Super Dragões andou a roubar microfones, não sei se recordam, ao Correio da Manhã. E depois eles têm um certo piada, porque no Facebook colocavam imagens desse microfone do Correio da Manhã em vários sítios, numa casa de banho, numa pia, dentro de uma sanita, e era sempre o mesmo microfone. Não sei se vocês acompanharam isso, mas acompanhem, que é maravilhoso. E depois o Correio da Manhã foi ver, como costuma fazer, ao Sr. Fernando Madureira: deixa cá ver as declarações de impostos. E nada, aquilo bate certo, que o senhor anda de Porsches e tem uns negócios, mas e depois aquilo declara, parece que as coisas não batem realmente certo. Mas, e é isso que eu acho fascinante, ao mesmo tempo há ali um desejo de protagonismo. Aquilo não são simplesmente aquelas pessoas que andam a fazer coisas esquisitas e depois escondem, não. Eles querem aparecer em frente à televisão, querem jogar à bola, o macaco quer ser ponta de lança, como qualquer um de nós quer, mas ele consegue. E o guarda-redes é o gordo? E o guarda-redes provavelmente é o gordo. E o macaco há de chegar à primeira divisão, há de ter 45 anos e é o ponta de lança e se calhar vai ganhar ao base doce, vai ser o melhor marcador do mundo. Todos se desviam à sua passagem. Esta coisa de dizer e eu acho isto maravilhoso. Macaco, aquilo. Então, lembra aquele grandemente da televisão portuguesa que foi há uns anos, Vera Lagoa. Já muitas pessoas não se lembram, mas que era uma jornalista que estava num debate com Adolfo Luxúria Canibal, que estava no princípio da sua carreira, e ela não fazia ideia de quem era, e ele dizia umas coisas, e ela dizia assim: mas repare, senhor Canibal. E ela dizia: mas o que o macaco disse é mais ou menos a mesma coisa. Isto teria sido mais tranquilo, Ricardo Araújo Pereira, se o cartão para expulsar um elemento da claque do Super Dragões fosse azul, ou azul e branco, vá. É possível, mas eu, se eu mandasse, havia um campeonato só de claques. Devia ser bonito. Exatamente, só de claques, porque eu gosto muito de futebol, gosto também de artes marciais, e esta modalidade que eles jogam consegue associar as duas. E, portanto, sem árbitros, que é para não... aliás, esta mas olha, com Orelhas mim, parece que antigamente era do Benfica. Ele foi, depois converteu-se ao Super Dragões. Não sabias isso? Como a Azita Seabra fez também. Como a Zita Seabra. Sabes que... Podias convidá-la um dia Qualquer destes. dia vamos ter convidá-la para ver um programa. Agora que falas nisso, acho que é alguém que eu gostava de ver no Governo de Sombra. Sabes que este árbitro, este e todos os que vão aos jogos do Canelas, isto é um herói para mim. Isto é um tipo que sai de casa, a mulher de certeza que lhe diz: ó filho, tu, ó pá, por amor de Deus, eles vão-te partir o nariz. Ó, desculpa, Maria, se eu não for, não se realiza o Rio Tinto Canelas. É um homem que leva a sério a sua profissão. Ele quer mesmo que este derby vá para a frente, e por isso ele vai para lá. Eu vi umas declarações Derby ainda... não é a mesma cidade.
Rio Tinto e Canelas não é lá. Aquilo fica tudo ao pé de um outro, fica derby. Eu acho que vamos ter. Desde que seja no mesmo distrito, Sim, é derby. Para mim é derby. Derby não é numa mesma cidade. Não. Pode ser, se calhar pode ser. Vamos estender o conceito. Pega ao lá, distrito. quando é o Guimarães-Braga, é o derby. É o derby do Minho. É o derby do Minho. Bom, não interessa. Eu vi umas declarações anteriores deste... Tipo que nós perdemos. Queres discutir coisas substanciais, não é? Eu vi umas Queres discutir o declarações... déficit. Pedro Mexia quer discutir o déficit, em vez do Canelas. Antes destas declarações que nós transmitimos, este jogador... Tinha dito que não se lembrava de nada, não é? Ele disse, agredi, olha, por acaso não me lembro. Por acaso não me recordo. E isso faz com que eu tenha tido a ideia... Não, ele repetiu. A senhora viu? Bom, se a senhora diz que eu agredi, mas eu não me lembro. Se agredi, peço desculpa. Peço desculpa. Faz falta, acho eu. Já há o vídeo ao árbitro. O árbitro vê coisas que lhe tenham passado. Devia haver um vídeo ao jogador. Para o jogador ver coisas que fez, mas não se lembra. Olha, agarrei-lhe de facto na cabeça e dei-lhe uma joelhada no nariz. Confirma-se que sim. O que eu gosto é no estudo dos tempos verbais, é o fui contra. Quando é que ele foi? Em que momento? No dia seguinte foi contra? Porque ele diz, eu fui contra um ato que ele cometeu. Ele é contra... Qual é? Portanto, ele decidiu... Não, até se revoltou. Revolta-me. Esta situação revolta-me. Não percebi o tempo verbal. Mas eu gosto também quando ele diz, é assim não, porque o árbitro tem família e esta ideia... Ele pôs 3 smileys a chorar no Facebook, eu não sei se viste, ele deixou uma mensagem no Facebook... A chorar? Sim, e onde dizia mal do presidente do Canelas e onde ele dizia... Ele tem alguns problemas com a sintaxe e com a ortografia. Escrevia com capas, mas diz assim, eu assumo o que fiz com capa e sou muito mais homem que vocês cobardes. E ele nisso também já pedia desculpa ao árbitro e punha 3 aquelas smileys, mas com a lagriminha. Mas eu já tive a oportunidade de me pronunciar sobre esta situação, para mim, grotesca, que não é caso único aqui. Muitas vezes a gente vê isso, até em filmes. O criminoso está com a arma apontada e a vítima diz, não dispara, eu tenho família. Que é uma coisa nojenta, que na prática significa, ouça, por que você não vem antes matar um órfão? Eu não, que eu tenho família. Agora era giro, um órfão está bom. Um órfão à vontade. E este senhor é a mesma coisa. Por acaso foi pena que o árbitro tem família. Ainda se fosse um órfão, estava tudo bem. Sou contra esta desculpa da família. Agora vamos analisar a coisa pelo ângulo mais sério. Portanto, vou passar a palavra ao Pedro Mexia. Ainda mais. Pedro Mexia vai analisar o déficit do Canelas 2010. Que responsabilidades é que devem ser atribuídas aos dirigentes desportivos por este clima que tem havido nos últimos tempos no futebol? A dirigentes desportivos, a claques desportivas, a comentadores desportivos, não, praticamente nenhuma classe ligada ao desporto e ao futebol está isenta de acicatar os ânimos, quer dizer, basta comparar a agressividade média de um programa de debate político com a agressividade média de um programa desportivo. Quer dizer, por exemplo, praticamente todas, só me lembro de um caso de uma pessoa abandonar um debate político a meio. Lembro-me uma vez que um deputado do Porto, do PS do Porto, ou de um deputado do Bloco, enfim, eu não sei, eles pegaram-se um com o outro, não sei qual deles é que saiu. Em debates sobre futebol, o Rui Moreira, quem foi mais? Houve 3. Dias Ferreira. O Dias Ferreira, o Eduardo Barroso. Ou seja, o grau de... Uma vez um tipo chamado Rui Batista, junto também com o Dias Ferreira, estavam assim a dar umas caneladas por baixo da mesa. Que o Canelada? Sim, o Paulo Catarro disse, meus senhores, parem, e teve que ir para intervalo. E depois foi para Angola. Exatamente. Portanto, que era mais seguro. O grau de agressividade que está a introduzir no futebol por todas as partes, não, e depois a reação a isto. Houve uma das pessoas que foi ouvida no jornal, um dos responsáveis pelo futebol desta liga. Como é que se chama? Liga de Elite? É a Liga de Elite. Da Associação de Futebol do E que disse qualquer coisa de perguntar, então acha que este jogador deve ser irradiado? E ele disse, não, isto tem que se discutir a montante. Não é a jusante. Isto é um caso típico de que é a jusante. Estou a falar de barragem. Não, é que de facto, dizer, é todo um clima. Claro que é todo um clima. É que o rio está todo porco. Está todo poluído, não interessa. Há um clima e eu quero-te falar dos vários elementos nefastos do clima, mas também há as condenações e as sanções concretas, porque então neste nível distrital ou regional, etc., várias pessoas apareceram
nesta última semana a contar casos, porque toda a gente se conhece, ou seja, é muito diferente um árbitro de um jogo nacional ou um árbitro que vive lá na terra, que toda a gente sabe onde mora, e vários árbitros vieram contar histórias de perseguições na estrada, de ameaças aos filhos, porque as pessoas sabem onde é que eles estão, onde é que eles vivem, onde é que eles se movem. E, portanto, há várias coisas que nós estamos a achar que isto é um lado divertido, por assim dizer, para quem está no sofá a ver, o macaco isto, e o chibante, chama-se chibante, o chibante, não sei o quê. Só que isto é uma espécie de fascismo cotidiano, que é a impunidade da violência. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Canelas. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Delírio, por boas ou más razões? São boas, pelos vistos é um delírio. E quem é que está a delirar? De acordo com José Sócrates, é a justiça. Quer falar de mais uma vaga de notícias sobre o processo Marquês? Exato. Eu só queria sublinhar que não fui eu que trouxe o tema. Não. Achei que valia a pena este pequeno apontamento. Eu também preciso te aliviar para tu escolher outras coisas. Entre outras coisas, ficou a saber-se que o antigo Primeiro-Ministro teve momentos de fúria durante os interrogatórios, considerando delirantes, lá está, é muito surpreendente. O Sócrates furioso. Esquisito. Breaking news. Considerando delirantes as suspeitas do Ministério Público. Delirantes, sim, as suspeitas delirantes. Eu recordo que... E é preciso estar sempre a recordar, porque o Sócrates tem muitas viúvas. Muitas viúvas. Há viúvas do Sócrates que persistem a dizer qual é o mal? Tenho um amigo, queria emprestar dinheiro. E então? Qual é o mal? O mal, vamos lá ver se a gente se entende sobre o mal. O mal é que o Sócrates, o próprio Sócrates, tinha dito na televisão, antes disto tudo, tinha dito na televisão que tinha dinheiro de família. A mãe era rica. Família. O Sócrates tem família. Isso eu espero que ninguém lhe parta o nariz. Ele tinha dinheiro de família porque a mãe era herdeira lá de umas coisas do Wolframio. E afinal tinha dinheiro de família. Exato. Era coisas do Wolframio e tal. Nisto, o juiz chama-o e ele diz: eu, família, nada, não tenho nada. Eu tenho um amigo muito amigo. Tenho um amigo que me empresta porque eu realmente não tenho dinheiro nenhum. Esse é o primeiro ponto, não é? Mas, lá está, as viúvas continuam a dizer não, qual é o mal? Então, mas qual é o problema? Realmente, pronto, o amigo é mesmo muito amigo, mas está tudo bem. De acordo, então, com um papel que foi descoberto na Suíça, este amigo, em caso de morte deste 80% de uma fortuna que ele tem numa conta da Suíça, vai para um primo do Sócrates. Portanto, é um amigo que é amigo de toda a família Pinto de Sousa. Ele tem mulher e filha, mas, queridas, desculpem, mas em caso de falecimento meu, 80% vai direitinho para este primo de um amigo meu. E, portanto, começa ali a lista das despesas, por exemplo, que foram sendo feitas, por exemplo, o Sócrates gasta muito dinheiro em livros. É sempre no mesmo, mas gasta 113 mil euros em livros, ainda são para aí uns 8 mil livros. Mas também depois assim. lucra com os direitos de autor, mas não. É uma pescadinha mas não vai. Mas... Exato, paga 100%, mas ao menos recebe 10%. Recebe 10%, sim. Vale a pena isso. Não é um bom negócio. Negócios piores. Sim, não é um bom negócio. Mas atenção, o Sócrates que não tem dinheiro. Certo? Não tem dinheiro. O tal dinheiro que não, o dinheiro o tal não é Sócrates dele. Que não tem dinheiro e que gasta 113 mil euros num único livro. Eu quero corrigir. O dinheiro é do Santos Silva. Exato. E Santos Silva, sim, se o Santos Silva tivesse comprado 2 ou 3 garrafas de vinho, era de facto o protótipo do português para aquele ministro holandês. Porque ele, em senhoras, gasta bastante. Só falta a pinga. Há ali boas... Há ali umas maquias valentes para... À Fava saiu-lhe o brinde, devo dizer. Aquela ex-mulher do Sócrates que se chama Fava, saiu-lhe o brinde. Porque são boas maquias. São boas maquias, de facto. O Expresso noticiou isto que o Ricardo referiu agora, dos herdeiros do empresário. Foi sábado, a revista Sábado. Sim, o dinheiro, o Expresso 80% leu a do sábado dinheiro. E depois renoticiou. Exato. Eu li no Expresso. Pois claro. Pronto. Que relevância é que dá esta informação, Pedro Mexia?
do herdeiro de Carlos Santos Silva ser o primo de José Sócrates? Nós já tínhamos tido uma definição muito alargada do que é que quer dizer um amigo ou das coisas que um amigo faz por outro amigo. Mas, de facto, esta é a definição de amigo da família. Ele é não só amigo dele, como é amigo de toda a família. Qualquer familiar de José Sócrates é amigo dele. E atenção, esta coisa do delírio, eu desde o princípio mantive e manterei até ao fim a ideia que não sei as coisas judiciais, não faço ideia, o João Miguel fica muito furioso com isso, mas não faço ideia quem é que é inocente e culpado em processos judiciais. Mas há muitas coisas muito esquisitas para o senso comum, para qualquer pessoa que não seja viúva, como o Ricardo disse. E não vale a pena dizer, como o próprio José Sócrates diz e como os seus apaniguados dizem, que isto é delirante, porque é sempre a resposta dele. Ele basicamente diz, isto é falsificado, inventado, é delirante, não tem fundamento, mas nunca ouvimos em público a discutir nada, talvez porque legitimamente, e acho bem que o faça, guarde isso para o processo. Mas eu gosto muito de uma pessoa que diz, essa acusação é delirante porque a resposta não é delirante de todo. É um amigo meu que me emprestou €500 mil de cada vez. €500 mil diz ele, não é? E há as contas da sábado já ia, atenção, já ia... Isto é perfeitamente plausível. O direito não se faz com o senso comum, ou seja, não é o senso comum apenas que condena ou absolve as pessoas, mas o senso comum é um auxiliar, e há várias coisas aqui que desafiam o senso comum. Desafia o senso comum este grau de amizade, desafia o senso comum a questão do dinheiro vivo, porque não confiava em bancos. Ou seja, isso são coisas que desafiam o senso comum. Não. Desafia o senso comum. A pessoa lê isto e diz... Mas que não se deve confiar em bancos, não deve. Está bem, mas pagas também, pagas as tuas estadias em hotéis tudo em de 20 mil euros, 20 mil euros em notas. Vou com o bolso sempre gordíssimo. E atenção, há uma passagem... As pessoas até pensam que tu tens o rabo grande, mas não é. Não é. São um maço de notas em cada nalga. Parece um daqueles macacos que tem o rabo encarnado e são notas. Há uma... Desculpa, mas... Há uma... Boa Novo Araújo Pereira. Há uma Atenção, aquele homem percebe macaco. Sim, claro. Ele é um homem... Este homem é um homem premiado, com gorilas. Exatamente, ele sabe de gorilas. Ele sabe de gorilas da Guiné. Foi premiado. São chimpanzés. Sabe muito de chimpanzés. Ele domina aquilo tudo. É tudo igual, são macacos. Bom, Não são. Não são, ainda por cima. O chimpanzé não é um macaco. Macaco, sim senhor, era o que faltava. Agora não sei onde é que... já sei, é uma despesa lá. Estavas a falar das notas. É uma despesa, se partem do meu rabo, sim, já sei o que é. É uma despesa de uma passagem de ano em Veneza de 74 mil broas numa passagem de ano. É preciso ter talento. Mesmo que uma pessoa queira, eu vou gastar maluca nesta passagem de ano. Passagem de ano começou em agosto e acabou em... Não, aquilo é uma passagem de ano em Veneza. Aquilo é preciso estar na suíte presidencial do Cipriani a mandar vir champanhe, mas contínuo. Com o dinheiro do Carlos Santos Silva. Sim, exatamente. Sabes, não parece que está uma gôndola. Deve ser, mas atenção. Ele se calhar trouxe a gôndola. Punha champanhe direto na canalização. 74 mil euros. A sábado diz que Santos Silva entregou a Sócrates em dinheiro vivo desde 2010 mais de €1 milhão. A defesa parece que vai continuar a andar à volta dessa ideia de que ele não confiava no sistema bancário e por isso é que recorria ao dinheiro vivo, às notas. Eu acho que a defesa, agora o que ela pediu foi a extinção de todo o processo. Foi o seu último pedido, depois das notícias da sábado virem. O que ela disse foi, isto realmente não há nada para provar. Extingam lá já o processo, faz favor. O que é que a gente há de dizer? Não há, à medida que o problema das notícias à volta deste caso, que são particularmente difíceis para o Sócrates, é que as coisas começam a encaixar. E de facto, o processo parece fazer sentido. Neste sentido, que é aquilo que se dizia que o Sócrates fazia, se calhar fazia mesmo. E é isso o processo. E as pessoas, quando estão a olhar de fora, veem as coisas, as pecinhas todas a encaixar, o BES, a PT, e tudo começa a fazer sentido, não é? Mesmo a própria narrativa do Freeport, a história, os cuidados que já Sócrates terá começado a ter a partir daí, portanto terá mudado o testa de ferro, que era o tal primo José Paulo, não é? Começou a ser referenciado no Freeport, e foi a partir desse tipo de referenciação que ele deixou o José Paulo
para as segundas núpcias e foi buscar Carlos Santos Silva para ser o seu novo testa de ferro. José Paulo, que acho que está a ser difícil de notificar, ninguém o encontra porque em Angola. Tem residência postal num cabeleireiro em Angola. E é evidente que todo este tipo de notícias não é tão divertidas. É que mesmo, por exemplo, mesmo para alguém como eu, que nunca teve assim muita fé na inocência de José Sócrates, digamos assim, há coisas no processo. Por exemplo, quando eu vi a história do livro, não é? Que toda a gente parodia, e que não é propriamente um crime, mas é muito significativo da forma como aquela personalidade funciona, e que já agora, em todas as entrevistas que fizeram a José Sócrates, conseguiram até hoje nunca lhe perguntar sobre a história do livro. Eu não acreditava a princípio. Quando me disseram que o homem tinha comprado dezenas de milhares de exemplares do seu próprio livro, eu não acreditava. Ou seja, há ali partes que dizem, pá, isto até parece mentira, parece que foi inventado, não é? Mas até é implausível para ter sido inventado. A história do livro, que se tivesse sido inventada, é implausível. E tudo isso conspira contra ele. Mas o problema é que, para haver condenação em tribunal, não é preciso mais do que as coisas parecerem fazer sentido, tem que haver provas. Outro caso de justiça desta semana, e vem a propósito, foi o arquivamento do processo contra Dias Loureiro e Oliveira Costa. Parece-lhe normal, Pedro Mexia, que o Ministério Público anuncie que não tem provas contra alguém, deixando, no entanto, subentendida uma suspeita que não conseguiu provar? Não acho normal, mas infelizmente já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso. Já falámos aqui de algumas vezes. E justamente por isso que tu disseste, que é uma coisinha muito pequenina, muito aborrecida, mas muito importante, é que tem que se provar em processo. E das duas uma, ou se prova em processo, e, portanto, nós, à partida, genericamente, embora possamos discordar de sentenças concretas, quando a conhecemos melhor, etc., mas genericamente achamos que os tribunais fazem bem o seu papel, até porque há instâncias de recurso, porque senão endoidecemos, achamos que os tribunais não cumprem a lei e não a fazem cumprir, endoidecemos, mas para confiarmos nos tribunais, os tribunais têm que garantir alguma certeza. Uma certeza é, este senhor foi condenado por isto, ou este senhor foi inocentado, ilibado, porque não se provou nada contra ele. Agora dizer, este senhor está ilibado, mas... cheira-me a bandido. Exatamente, é um bocado... Como é que dizia? Isso, obrigado. Isso também eu faço no café. É um bocado aquela coisa que como é que se chamava? O Carlos Castro usava nas crónicas, que é cala-te boca. Que é do género. Este senhor está ilibado, mas cala-te boca. E isso uma sentença ou uma decisão do tribunal não pode dizer. Mas realmente ficaram aqui umas coisas mal explicadas. Isto não tem utilidade nenhuma jurídica, não tem nenhuma utilidade jurídica para o processo. E faz com que nós pensemos imediatamente, bom, este homem não arranjaram prova, mas ele é culpado. Porque senão não deixavam esta frase aqui. Se a frase está aqui, quer dizer alguma coisa. Ora, o juiz não tem que decidir sobre coisas que não estão no processo. É chamada frase assassina. O que está no processo dá uma condenação ou uma absolvição. Se é absolvido, acabou ali, até haver novas provas e novas... Agora deixar a pessoa, portanto, ilibá-la juridicamente, mas condená-la na praça pública, que é o que na prática acontece nestes casos, dizer, não se provou nada, mas, não é? Isso é péssimo. Dias Loureiro diz que ficou estarrecido com o despacho de arquivamento. Claro. Compreende o estarrecimento do antigo ministro, João Miguel Tavares? Eu compreendo o estarrecimento, mas o problema é que não chega... o estarrecimento, aliás, diga-se passagem, que foi partilhado num jornal que é hoje em dia gerido pelo seu próprio advogado, não é? E, portanto, eu gostei muito de ver Dias Loureiro no DN, o professor de Carvalho, o advogado Dias Loureiro, ali finalmente... É um dos arguidos que normalmente conseguem... É um dos arguidos que costumam agora dar entrevistas. E acho muito bem, no sentido em que, evidentemente... tem todo o interesse entrevistar Dias Loureiro, tem dificuldade em que as entrevistas sejam feitas com aquele ar impante, com imaculadas... Estava de suspensórios. Com suspensórios vermelhos, imaculadas camisinhas brancas. Imaculada. Então o homem ia dar uma entrevista cheia de porque... É o polícia da moda outra vez. Não. É que eu tenho dificuldades só a ficar pelo estarrecimento. Eu tenho muitas dificuldades, porque o estarrecimento é verdadeiro. É evidente que um despacho de arquivamento não devia ter aquele tipo... raciocínio totalmente à domina. É evidente, não é. É evidente que aquele tipo... Mas é que não chega a estar a enunciar princípios. É preciso a seguir dar um passo em frente. Os princípios são justos, sim. Com certeza. Então... E eu estou a concordar com eles. É evidente que um despacho de arquivamento do Ministério Público não devia estar a levantar aquele tipo de suspeitas. A seguir, falta o passo a seguir. Uma coisa, por exemplo, tu recusas. Uma coisa chamada o enriquecimento ilícito. É preciso dar um passo em diante
e começar a pensar seriamente em mudar as leis do país. Porque é evidente que nós não podemos viver num país onde as pessoas... Porquê é que o Dias Loureiro é suspeito? O Dias Loureiro é suspeito como a Oliveira Costa é suspeito porque desapareceram milhares de milhões de euros do BPN. Como desapareceram milhares de milhões de euros do BPP, do BES, da Caixa Geral de Depósitos, se calhar a seguir do Montepio Geral. Desapareceram. Portanto, como o dinheiro vai para algum lado, as pessoas acham... Espera, estes senhores estão ali, têm 495 histórias mal contadas, se calhar há ali trafolhice, se calhar há. Mas, pelos vistos, tendo em conta que ninguém está na prisão, tendo em conta que ninguém parece que é condenado neste país por roubar, ou por fazer desaparecer, ou por, seja o que for, milhares de milhões de euros, por alegadamente. Ainda vais tu. Ainda vou eu. Vou ser processado, já não só há muito tempo, já ando com saudades. Agora... Por amor de Deus, mudem as leis. Mudem as leis deste país. O país não pode continuar a ver o dinheiro desaparecer daquela maneira e estas pessoas continuarem com suspeitas que não são concretizadas, com crimes que não conseguem ser provados. Mudem as leis. Sim, mudem as leis, mas até mudarem as leis... Tornem o crime de corrupção mais fácil de provar. Tornem, por amor de Deus, porque o país precisa disso. Isso é verdade. O país precisa disso. Sendo verdade não isso. chega a dizer, que vergonha. Mudem mais leis. Mas não é isso. Não, isso é outra coisa. Isso é um assunto verdadeiro, mas é outro assunto. Tens que o juntar. É outro assunto, porque não só nestes casos. Este ainda por cima é um despacho de arquivamento, mas já houve em sentenças finais. Já houve coisas deste género em sentenças finais a dizer não foi provado, todos os gajos do Ministério Público são malucos, os juízes são todos malucos. Não são malucos. Ou seja, não há um problema legal. Quando nós temos um sistema bancário que vai todo abaixo, não há um único banqueiro que esteja na prisão. O Oliveira Costa nem está na prisão. Não está já na prisão. Isso muda-se mudando a lei. Não está ninguém na prisão. Até se mudar a lei, as pessoas regem-se pela lei que existe. Sim, mas dá outro passo. Dá outro passo. É difícil de perceber. Isto é uma vergonha. Sim, mas mudem as leis. Ou então, mudem o Ministério Público. Façam qualquer coisa agora. Aquelas pessoas, ou alguém, condenem-me alguém, por amor de Deus. Condenem-me alguém. Metam-me alguém na prisão. Aí está, numa única frase, a filosofia jurídica de João Miguel Tavares. Numa única frase, a filosofia jurídica de Pedro Mexia. Realmente isto é uma vergonha. Então, encolhemos os ombros e vamos tomar um cafezinho. Encolhe os ombros para patetices. Encolhe os ombros e vais tomar um cafezinho. Não chega, Pedro Mexia, não chega. Na entrevista ao DN, o antigo membro do Conselho de Estado, Dias Loureiro, revela que cortou relações, e foi ele que diz que foi ele que cortou as relações com Cavaco Silva. O que é que se poderá fazer para os reconciliar, Ricardo Araújo Pereira? Seria muito bonito. Perdoa-me. Olha, vamos chamar Alexandre Alencastre para voltar a fazer aquele... Vai ser uma sessão concorrida, porque eu acho que é uma semana em cheio para Dias Loureiro, porque é absolvido de um processo esquisito. Deixa de se dar com o Cavaco. O que é que ele quer mais? Não, deixou agora. Então foi esta semana. Foi ele que cortou relações. Não priva com o professor. O que é espantoso é que ele acusa de falta de solidariedade, quando qualquer pessoa que acompanhou o assunto naquela altura acha que o Cavaco aguentou até à última. Sim. Até à última. Não, eu não faria nada. Eu não faria nada. Tenho pena porque... Mas é uma amizade que se perde. Pois é. E era bonita esta. A amizade é bonita, não é? Podia-se fazer, aliás, um sarau com Dias Loureiro, Fernando Nogueira e Fernando Lima, porque são três super próximos de Cavaco Silva e todos eles, Fernando Nogueira manteve uma circunspeção maior, mas escreveram livros ou deram entrevistas dizendo fui tudo para este senhor e afinal não há nada. Portanto, há qualquer coisa, o Cavaco sempre pautou a sua imagem pública pela lisura, etc., não sei o que mais. E, no entanto, vemos que muitas pessoas da sua entourage, não é essa a história que contam. Não quer dizer que elas tenham razão, não é isso. Mas, de facto... São já muitas. Pois é isso. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, ministro do delírio. É a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro da passagem de nível. Com ou sem guarda, Pedro Mexia? Eu gostava que era para não atropelar a verdade que houvesse um guarda, porque... Quer falar da entrevista de António Costa à Rádio Renascença? O António Costa está-lhe a correr muito bem, ou aparentemente está a correr bem, e eu não fico contente que lhe corra bem a vida, pelo menos até ver. A entrevista com a promessa de manter a geringonça a funcionar, mesmo em caso de maioria absoluta do PS. Eu acho que estou dispensado até de dizer mais alguma coisa, porque é evidente que a única razão por que existe a geringonça é, por um lado, porque o PS não teve votos suficientes, nem sequer ganhou as eleições, e, em segundo lugar, porque lhe dá um acréscimo muito significativo em termos de calmaria sindical. Essas são as vantagens. Há a vantagem parlamentar e há a vantagem nas ruas desta. Mas é porque o PS precisa.
Se o PS não precisar, não recorre a isso. Aliás, vai ser muito interessante, nas próximas eleições, o PS, que se não for coligado com o PC e o Bloco, nada indica que vá, tentar convencer alguém de esquerda que vale a pena votar PS, porque o que as pessoas lhe podem passar a dizer é: mas porquê? Eu posso votar no PC e no Bloco e depois entendem-se. Portanto, o PS, como o PSD à direita, andou 40 anos a dizer que era preciso o voto útil, porque senão dava-se força ou aos radicais de esquerda ou aos pequeninos da direita. E, portanto, isso solidificou o Bloco Central. Só vale a pena votar nestes dois partidos. São os únicos que ganham eleições. Se agora se diz, não, todos os votos contam, e António Costa é o primeiro a dizer isso, então, neste momento, uma pessoa que é de esquerda, mas que não gosta particularmente do PS, não faz diferença nenhuma, porque eles entendem-se no fim. António Costa estar a dizer que vai bater a essa porta se não precisar disso. Quem é que ele quer convencer com isso? Quem é que se convence que um partido com maioria absoluta... o João Miguel Tavares? Eu acredito em tudo já. Porquê é que alguém que tem maioria absoluta bate à porta? Porque, diz Costa, a atual solução do governo melhorou o nível da democracia. Daí a passagem de nível. Não, melhorou o nível da democracia, melhorou a possibilidade da esquerda governar, é isso que ele quer dizer. E é verdade, melhorou. Aumentou a capacidade da esquerda. Aumentou a capacidade da esquerda a governar. Neste momento. E trouxe todos os partidos para aquilo e quebrou a história do arte de governação, não é? E trouxe todos os partidos para dentro de uma solução governativa, coisa que António Costa achava que deveria acontecer e que não acontecia. Não é simplesmente. O João Miguel Tavares acredita que Costa não sonha realmente com a possibilidade de uma maioria absoluta? Não, isso é evidente. E com certeza que sonha, não é? Como todos nós sonhamos, não é? Certamente sonhará. Mas a questão não é só essa. Eu concordo nessa parte com o que o Pedro disse, não concordo com a outra. Ou seja, eu imagino perfeitamente que, se ele pudesse, o PS ter uma maioria absoluta e trazer outra vez para dentro o Bloco e o PCP, por uma razão que, aliás, o próprio Pedro disse, mas acho que não sublinhou devidamente, que é a questão da paz social. Aliás, quando António Costa aqui esteve neste belíssimo programa, Governo de Sombra Especial, no final do ano, ele falou nisso e acho que é completamente genuíno. Ele conseguiu uma paz social invejável. Isso não tem preço. Mas, já, Miguel, eles só lá estão porque o voto deles é importante. Se o voto deles deixar de ser importante... Tem as ruas, tem os sindicatos. Não, mas... Tem os sindicatos nas ruas. Isso, por exemplo, é uma coisa que me surpreendeu muito. Ou tem um ganho imediato com isso, ou não se percebe qual é a vantagem desse negócio. A vantagem deste negócio percebe-se qual é. Agora, a vantagem deste negócio negócio futuro, qual é a vantagem? É os comboios funcionarem, é os metros funcionarem, não, isso não é a rodoviária funcionar. A vantagem para esses partidos. Qual é a vantagem para esses partidos? Para os outros partidos? Exatamente. E com certeza teriam que negociar alguma influência no governo, mas isto estás a falar da perspectiva do António Costa. Que os outros partidos não queiram é uma coisa. Que António Costa gostasse, que António Costa gostasse, eu não duvido que gostasse. Claro, isso é óbvio. Aliás, na entrevista à Rádio Renascença, António Costa confirmou também que Mário Centeno foi convidado para a presidência do Eurogrupo. Terá sido um prémio de consolação pelo episódio dos copos e das mulheres, Ricardo Araújo Pereira? Talvez uma merecida medalha, mas o nosso Centeno não pode ir a lado nenhum, como é evidente. Está a fazer até o João Miguel está com admiração, porque não te esticas. Pelo Centeno, é um daqueles totós que dá gosto de ver trabalhar. Não, João Miguel, com certeza, está lá a acertar com as contas e ele tal. É tão totó como parece na televisão, não, ele é mais inteligente do que aquilo que parece, não é? Isso é como eu, por exemplo. Mas não. Eu dou muito mérito ao António Costa, ao Centeno não. Acho que o Centeno é parte do António Costa que está a ajudar, mais uma vez, a ter um país paralisado durante mais 4 anos, sem fazer nenhuma reforma estrutural e tudo isso. Eu admiro a política de António Costa na perspectiva política, na perspectiva das finanças, não. Portanto, não me apanhas a dizer bem do Centeno. Uma vez, para já, eu quero dizer que esta entrevista do Costa, de que é que se estava à espera? Perguntam-lhe, então se tiver maioria absoluta? E ele dizia, não, aí borrifo-me imediatamente nestes 2 marretas. Ricardo, entre dizer isso que é ridículo e dizer o que disse que também é ridículo, não é, há 30 hipóteses diplomáticas. Não é nada. Há 30 hipóteses diplomáticas. Não, mas a propósito... É ridículo porque é falso.
Não é, pode não falso, ser, é porque falso. lá está, o João Miguel disse bem, que ele teve cá e disse, não, eu estou a gostar muito disto. Claro que está, Pois, com não? certeza. Como não gostar? Claro. Só que os pequenos partidos é que não têm nada a ganhar com isso. Mas Mas ele quer na mesma. voltando... Pois está bem. Por exemplo, eu gostava de andar a rebolar com a Nicole Kidman. Ela não está interessada. Mas eu posso dizer, olha, mas eu gostava. Acho que ela bate fez palmas de António forma Costa. esquisita. Não sei se ela não está interessada. Bate palmas de uma forma esquisita. Não diria assim, de repente, que ela não está interessada, não sabes. Obrigado. És um fofinho, Se é um Ricardo. espírito novo. Olha, Está Ricardo, bem. é a coisa Do mais Pedro bonita. Mexia Já ninguém me dizia uma coisa tão O Pedro bonita há Mexia tanto fica tempo. assim ministro da passagem de nível. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o João Miguel Tavares sente-se do contra, mas não muito. Descobriu em si as virtudes da moderação, João Miguel Tavares. Porque achas que eu não as tinha? Estou a perguntar só se descobriu hoje. Não, descobri, claro. Eu acho que sou um moderado. Quero falar da posição do PCP em relação à venda do novo banco, pelo que percebi. Exatamente, porque a posição do PCP em relação à venda do novo banco é o típico caso do agarrem-me senão eu vou a ele, não é? Mas eles É apresentaram uma espécie de projeto de anticanelas. O resolução. do anticanelas mandou-lhe uma joelhada, mas no final não se lembrava. O PCP ameaça dar uma joelhada, mas aquilo é uma beijoca. O projeto de resolução para recomendando ao Governo que seja suspensa a venda do novo banco. Exato. E que seja nacionalizado. E ainda, como diria Carlos Cruz, e ainda Que ele seja nacionalizado. que ele seja nacionalizado. Isto é uma beijoca? É uma beijoca, claro. Primeiro diz, vou-te dar tal, mas afinal dou-te um beijinho. Onde é que está a beijoca? A beijoca é que se o PCP chegasse lá com um projeto de resolução que fosse isto é um péssimo negócio, vamos destravar isto, o que é que acontecia? CDS e PSD, possivelmente, votavam a favor e lá se ia o negócio do novo banco. Quando eles nessa proposta de resolução dizem não, isto não pode ser assim, o que tem que ser é nacionalizado. Metem lá a nacionalização e, evidentemente, PSD e CDS não estão interessados na nacionalização do novo banco, já não podem votar a favor da proposta de resolução. Portanto, é dizer, vou-vos dar uma proposta de resolução terríveis, mas que à partida já sei que vai ser chumbado. Então, é o típico clássico, é o típico e clássico toma lá tal, mas isto é uma forma de beijoca. No Parlamento armou-se esta semana mais um sarrabulho, por causa de um estudo que o PSD quer que seja feito aos custos que terá esta venda do novo banco. A esquerda recusou-se a aprovar esse estudo sem um outro em simultâneo que calcule quanto é que o Estado terá de suportar se o novo banco não for vendido. Mais tal beijoca. O PSD tem razão em falar de uma ditadura da maioria por causa disto, Pedro Mexia? O problema das maiorias, incluindo das maiorias parlamentares, é que podem dar isto. De facto, tem havido muitas e os partidos de esquerda sempre foram... que se perde uma votação, está-se numa ditadura? Não é isso. Não é sempre que se perde uma votação. É, por exemplo, no caso de uma comissão, no caso de uma comissão, e até das comissões de inquérito, como houve os casos que já falámos aqui, tem de haver alguma abertura se quer descobrir, por exemplo, se quer descobrir a verdade ou se quer resolver uma questão, tem que haver uma certa abertura, não abdicando as suas ideias, mas às vezes há grupos parlamentares que, não concordando com determinada medida ou com determinada diligência, deixam que ela avance porque acham que, pronto, isso pode contribuir para... E, de facto, temos visto, o caso das comissões, tem sido muito notório, das comissões de inquérito, que a esquerda tem avançado muito no sentido que criticou tanto nos tempos de Cavaco, que é inviabilizar sucessivamente os próprios incidentes, às vezes, que tem havido no próprio plenário e a maneira como, num ou noutro caso, o PSD se tem queixado, sobretudo o PSD, do Presidente da Assembleia da República, tem a ver com uma atitude, justamente por ser a esquerda unida, coisa que nunca tinha acontecido no Parlamento desta forma, uma grande vontade de inviabilizar sucessivamente. Este governo foi eleito para fazer as reversões e para desmantelar, etc. Começou logo por desmantelar uma praxe parlamentar de que era Presidente da Assembleia da República o candidato do partido mais votado. E, portanto, tem havido uma certa vontade de obstaculizar, que é um verbo que o Dr. Cunhal gostava muito, de obstaculizar a minoria parlamentar. E isso, de facto, não é muito agradável.
ditadura e tal, são palavras que não têm muita utilidade neste contexto, porque é uma votação. Entretanto, o Ricardo Salgado também reagiu à venda do novo banco, considerando-a uma desgraça. Considera idónea a opinião do antigo patrão do BES, Ricardo Araújo Pereira? Em desgraças bancárias, acho que é um especialista, não é? Uma espécie de escansão que prova este negócio está passado. Acho que sim, acho que é... Um bocado de rolha. Sim, mas é claro que é mesmo muito divertido, não é? Ricardo Salgado a dizer: ei, agora não deem cabo do BES. Era uma coisa que exato, era uma coisa que o Vale Azevedo, mesmo antes de fechar a porta da prisão, dizer: agora cuidado com o que fazem ao Benfica, que eu deixei isso impecável, cuidado. Está esclarecido, então, porque é que o João Miguel Tavares se declara do contra, mas não muito. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se excitado. Será melhor pormos agora uma bolinha vermelha no canto superior esquerdo do ecrã? Não pela palavra excitar, mas por falar na ERC. Sempre que eu falo na ERC é preciso uma bolinha no canto superior direito. O facto de se tratar de uma excitação cinéfila serve de atenuante? Não sei bem se é cinéfilo. O caso conta-se muito rapidamente. Houve uma senhora que ligou a televisão e se assustou com umas coisas que estavam a acontecer. É incrível porque é uma espectadora que se assustou com uma coisa que estava lá na CMTV e não era um noticiário. Exatamente. No intervalo de um especial Sócrates, eles deram um filme de... Dois filmes, As Idades de Lulu de Bigas Luna e Vícios Privados de Tinto Braço. Que é o que na história do cinema e os teóricos chamam um filme badalhoco. Qualquer um deles. A série, o Tinto Braço, em particular, é um grande badalhoco. Os Caia do cinema fizeram um especial badalhoco. E bom, enfim, há uma maneira clássica de definir o que é pornográfico e o que é erótico, que é importante para a lei da televisão, neste caso, porque só se pode passar filmes eróticos a partir de certa hora, não se pode passar filmes pornográficos em hora nenhuma, e a não ser nos canais codificados, etc. E há uma regra clássica da pornografia, que define a pornografia, que é atos sexuais não simulados. E essa a representação de atos sexuais não simulados. É que teve outro entendimento e concluiu que o enredo... Não, isso é relativamente simples. O enredo não se esgota nos atos sexuais mostrados. Vai falar de propriedades estéticas, do que é que excita ou não excita. Só estes dois chegam. Para já... aqui atrás no público, as pessoas não se excitam todas com a mesma coisa. Espero eu. Mas há esta... Peraí, esperemos aqui que atrás não no público, já nesta mesa todos se excitam com a mesma coisa. Não, por acaso não. Também não. Bom. Não exatamente com o mesmo. Mas... São muitas conversas antes do programa. Mas, portanto, o critério do que é que excita quem é um critério palerma, porque a mente humana dá para tudo e há pessoas que provavelmente se excitam a ver os canais de culinária, não é? Portanto, okay. E depois, o que é que quer dizer qualidade estética? Em que medida é que a qualidade estética pode... Eu sei que é um argumento que tem sido muitas vezes utilizado na história dos processos, desde a literatura, o amante de Lady Chatterley, não sei o que mais. Mas será que a autoridade para a comunicação social, a entidade reguladora da comunicação social, vai julgar o que é estético e o que é que não é estético? Mas espera aí, agora que estás-me a confundir. Atos sexuais não simulados, o que tu estás a dizer é que achas, sei lá, que o Império dos Sentidos não pode passar na televisão? Não, acho que o Império dos Sentidos... Não acho que não pode passar na televisão. Acho que o Império dos Sentidos é discutível se pode passar. O Império dos Sentidos, sem dúvida, tem atos sexuais não simulados. Pois isso, nesse sentido, é claramente pornografia. Claro. É claramente pornografia. Claro, mas é muito difícil tu classificares o Império dos Sentidos como pornografia. Mas com essa... Ou dizes que ele não pode passar na televisão. O que quero dizer é que se houver essa regra, que é a regra clássica, para a classificação dos espetáculos, para saber se é ou não pornográfico em termos de pagar as taxas e tal, é dizer, esse critério, toda a gente sabe o que é que quer dizer isso. E não há grande polémica sobre isso. Agora, qualidade estética, excitação do espectador, se calhar aquela senhora, bom, não sei, não vou especular, mas as pessoas gostam de coisas diferentes e é um tipo de... A intenção, por exemplo, a intenção de provocar a excitação do espectador. Isso é totalmente especulativo. Sim. O que é que o cineasta pensou ao filmar aquele tornozelo? Nunca mais acaba. Mas a ERC investigou, seguramente viu os filmes. Como é que imagina as sessões de visionamento oficial na entidade para a reguladora para a comunicação social? Com certeza que com alguma atenção à película e avaliando constantemente se estava
digamos, a entusiasmar o painel de jurados. Uns para os outros também. Não, e até conversando, se calhar dizendo, olha, apesar desta cena de sexo, eu continuo interessada na trama, Carlos. Mas olha que eu estou com meia casa, Raquel. Pode ser isso, pode ser, vão discutindo Acho e tal. que ninguém tinha utilizado até hoje a expressão meia casa num programa de debate. Mas eu já tinha falado sobre isso aqui há tempos, quando a ERC se pronunciou... Da meia casa? Não. Quando a ERC se pronunciou também sobre este tema. E a ERC, quando a ERC a falar de filmes de chavascal, retira todo o gozo que pode ser... que a gente pode ter com filmes de chavascal. É uma conversa... Uma vez o meu pai foi comprar um computador e eu fui com ele quando era pequeno. E o homem que vendeu o computador virou-se para mim, portanto, depois de vender todas as características que o meu pai queria, virou-se para mim e disse: e também temos jogos muitíssimo giros. A expressão muitíssimo giros indicou-me imediatamente que nenhum daqueles jogos era giro. Não era giro. E a maneira como a ERC fala de chavascal também desentusiasma as pessoas. Tira a meia casa. Sim, tira. Muito brevemente, como é que traça a fronteira entre erotismo e pornografia, João Miguel Tavares? O Pedro falou nisso. Eu não acho é que seja tão simples como isto aqui foi colocado. Eu conheço ambas as obras. A minha cinefilia permite-me conhecer ambas as obras. Nenhuma desses filmes são claramente filmes pornográficos, um bastante mais badalhoco do que o outro, como é próprio do Tinto Braço. Mas As Idades de Lulu é um filme interessante. O filme do Bigas Luna, A Idades de Lulu. Olha, aqui estão dois cinéfilos que conhecem. É um filme interessante. Agora, nenhum deles é um filme pornográfico. Agora, essa distinção entre uma coisa e outra, de facto, não é fácil. Sobretudo, não é fácil dizer que um filme é pornográfico, porque pode ser um filme sério e ter cenas de sexo explícito. Temos de abreviar, temos de ir para os decretos, saltar por cima do tema do Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares decreta desestabilização. Sim, eu já falei no PCP, mas é sempre uma alegria voltar ao tema, porque cada vez que para a semana podíamos voltar a falar... E para a semana, se calhar, podíamos voltar a falar do PCP, não é? É uma boa ideia. Acho que podemos continuar a conversa. Para isso. A questão aqui é que a desestabilização foi uma expressão que o PCP usou para classificar o que estava a passar na Síria. Portanto, eles acham que o ataque com armas químicas e as críticas era um voto de pesar, que é um voto de... Não, acho que não é pesar o nome técnico daquilo. Mas é um voto de condenação que a Assembleia da República queria fazer, e o PCP votou contra o uso de armas químicas na Síria, porque acha que estes votos são apenas uma tentativa de desestabilização desse regime maravilhoso que é o do Sr. Assad. O Pedro Mexia decreta crepes. Crepes. Eu não sou muito de citar tweets, mas este tweet veio citar na imprensa francesa. Eu achei muito divertido, porque o François Fillon levou, candidato da direita francesa, levou com farinha num comício. O candidato centrista Macron já levou com ovos também. E houve um tweet, não sei de quem era, se era uma pessoa conhecida ou não, que disse que se Marine Le Pen levar com leite, fica um belo crepe. O Ricardo Araújo Pereira decreta separação de bens. Separação de bens porque Nuno Vasconcelos, um senhor que era proprietário da Ongoing, parece que está a dever 9 milhões ou o que é. E então a Justiça foi... Eu sei que é um montante relativamente baixo. E a Justiça foi tentar executar uma penhora, mas ele só tem um bem, que é uma mota d'água. Porque quando uma pessoa não tem dinheiro para muita coisa assim, isto é essencial. É pá, e põe tudo na mota d'água, não é? Ou tudo na conta da mulher? Não, exato, lá está. Mas para si pá, o que é que eu não posso viver mesmo? É a mota d'água. Então, vou investir na mota d'água. Vamos a isso. Vamos acelerar para as despedidas. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, com uma emissão especial de Páscoa, cheia de pecados, com uma presença especial para evocar os centenários de Fátima e da Revolução Russa e, claro, os habituais Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.